Isso aí, pessoal. Boa tarde aí, né, para quem está aí com a gente, para quem vai assistir depois, em qualquer momento que você esteja. Um bom dia para você, uma boa tarde para você, uma boa noite para você. Hoje a gente está gravando esse primeiro encontro, né, para a gente conversar um pouco sobre algumas profissões e alguns perrengues da vida universitária. E nesse primeiro momento, né, a gente tinha feito uma pesquisa lá no grupo com os cursos de vocês. E hoje, nesse primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de engenharia aí. A gente sabe que engenharia é um universo sem fim também, porque tem inúmeros tipos de engenharia diferentes, mas hoje a gente está com o nosso amigo Luiz Gustavo aqui, que é engenheiro de telecomunicações, daqui a pouco mestre em telecomunicações também, e vai partilhar um pouco com a gente desse caso em específico, né? A gente sabe que da mesma maneira que tem diversos tipos de engenharia, querendo ou não, ter uma base em comum ali, né? Algumas dificuldades dos cálculos, igual a gente estava brincando um pouco antes aqui de iniciar a gravação. Então, tem algumas coisas em comum. E a ideia, igual a gente comentou, é, vamos dizer, trazer pessoas aqui que vocês possam identificar como uma referência, né? Claro que a gente não vai conseguir falar de tudo que a gente gostaria aqui, ou sempre ficar algo para trás, mas à medida que vocês, né, tiverem alguma dificuldade, que vocês quiserem alguém para partilhar, numa área com relato, às vezes, específica sobre profissão mesmo, né, não necessariamente só sobre matérias, mas, pô, para onde eu vou procurar um estágio, que tipo de empresa talvez que eu possa procurar, que às vezes a gente não recebe, né, essa base de direito nas faculdades, ou nunca parou para pensar sobre isso. Então é que a gente, esse é como um incentivo aqui para vocês também procurarem essas pessoas, né? Como, tem um colega meu que sempre diz que assim, ó, falem, busquem, procurem. À medida que a gente está procurando, as respostas vão aparecendo, ou também novas perguntas também, mas é importante a gente estar em movimento, né? Então, a ideia desses encontros que a gente está começando a fazer aqui é nos colocar em movimento, de uma maneira geral. E agora, né, já falei bastante, eu gostaria de convidar o meu amigo aí, Luiz Gustavo. Muito obrigado por estar aqui nessa tarde ensolarada e fria. Mas você pode se apresentar um pouquinho aí, onde que você está morando, onde que você é. Posso falar aí sobre... Eu já dei uma pincelada aí da sua profissão, mas fala aí quanto que você entrou, quanto que você saiu da faculdade. Pode dar uma introdução aí sobre você para nós. Ah, beleza, boa tarde, André, boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, né, dependendo do horário que a galera vai assistir. Então, como o André disse, eu sou o Luiz Gustavo, tenho 26 anos, eu sou de Pouso Alegre e eu me formei em Engenharia de Telecomunicações pelo Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. Eu formei em dezembro de 2019. E atualmente eu trabalho no Inatel também e faço meu mestrado lá. Daqui um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, eu já defendo a minha dissertação, o título de mestre, e na área de telecom também, telecomunicações. E eu trabalho lá no Inatel dentro de um projeto que o Inatel tem com uma empresa chinesa chamada Huawei, e eu trabalho no período da noite desse emprego, faço as coisas do mestrado durante o dia, e basicamente é isso, esse trabalho na modalidade home office, né? Eu trabalho de casa e eu moro em Pouso Alegre, né? Moro em Pouso Alegre mesmo. E é uma alegria estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre engenharia. Isso aí, mano. Bacana. E, Luiz, eu queria começar aí com a primeira pergunta, acho que clássica. Cara, como que você escolheu esse curso? Como você escolheu a faculdade, né? Você disse que estudou no Inatel, tá fazendo mestrado no Inatel, com todos os selos do Inatel, né? Trabalhando, estudando, mestrado. É um fã do Inatel, um sinônimo de produtividade para fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo. Mas como é que foi para você para escolher esse curso? Tipo, se você foi influenciado por alguém, teve algo que te motivou, você já gostava assim de alguma coisa da área? Como é que foi? Cara, então, desde quando eu era criança, assim, eu gostava muito da parte de humanas. É muito doido isso. Eu gostava muito. Pensei em fazer letras quando eu estava na quarta série. E aí
durante o Fundamental 2 eu comecei a gostar mais de matemática, assim, de gostar e entender matemática. Entrei no ensino médio e aí eu comecei a gostar, tipo assim, eu vi ali a matemática, tipo assim, os assuntos que iam aparecendo, assim, eu falei assim, nossa, que bacana, né? Comecei a estudar mais, a entender melhor. Só que aí apareceu física no ensino médio para mim. E aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu gosto de matemática, mas física eu acho que não é para mim. Então, é que foi meu primeiro zero no ensino médio. E é muito doido que eu vejo que não foi por falta de esforço, mas o meu esforço não foi suficiente para atender o que a matéria pedia de mim. Então acabou que eu fui no primeiro zero. Mas aí, então eu tinha gostava de matemática, tinha dificuldade em física, mas no segundo colegial eu tive um professor de física que ele ensinou para a gente a parte de circuitos elétricos. E magnetismo, e eletromagnetismo também, um pouquinho ali. E eu falei assim, nossa, mas que coisa bacana esse negócio de circuitos elétricos. E foi a primeira matéria de física que eu gostei e fui bem, no segundo colegial. Eu falei assim, vou ser engenheiro elétrico. Quero fazer alguma coisa relacionada à engenharia elétrica. E ali, pesquisando as faculdades e tal, aí tinha o Inatel, só que o Inatel não tinha engenharia elétrica. Na época, eu fiz o vestibular, o Enem, essas coisas, em 2014, estava no terceiro colegial, 2014. E ali, nessa época também, né, eu sempre tive um primo, bem mais velho que eu, ele formou no Inatel, em Telecom, né, e ele mora lá nos Estados Unidos, hoje em dia. Então, assim, eu via ele assim, eu falei assim, nossa, mas que interessante, né? Eu via isso. Aí depois que eu comecei a pesquisar sobre os cursos e vi que ele tinha formado em Telecom e Inatel, eu falei assim, nossa, mas que interessante, né? E acabou que quando eu prestei vestibular lá, no final de 2014, eu passei no Inatel, em Telecom, e passei na UFO, que é a Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. Passei em Telecom, nos dois lugares, só que aí por conta da minha mãe estar com uns probleminhas de saúde naquela época, daí eu optei por ficar mais perto, né? Como eu sou de Pouso Alegre, Santa Rita fica no máximo meia horinha daqui, então eu optei por fazer o Inatel mesmo, aí escolhi Telecom, Inatel. E aí eu, né, nessa minha pesquisa, eu vi que Telecom é uma ramificação da elétrica. Então eu falei assim, nossa, então tem alguma coisa a ver. Não tinha noção nenhuma do que se tratava, do que eu ia estudar lá, mas eu falei assim, eu queria fazer engenharia elétrica. Telecom é uma ramificação da elétrica e é perto de casa. Então acabei. Foi dessa forma que eu fui para essa área, né? E você, né? Na parte de Entendi. computação? Cara, Como é que foi? então, não comentei também, mas por coincidência ou não, né? Eu sou formado no Inatel também, mas o meu curso é engenharia de computação. E, cara, eu não sabia exatamente o que era, assim. Quando eu era mais novo, eu comecei a ter um contato. Antigamente tinha aquelas escolas profissionalizantes, assim, que ensinavam a mexer no Word, mexer no Paint, aquelas coisas bem antigas, assim, disquete. E me sentindo um velho falando de disquete, né? Os jovens hoje nem sabem o que é disquete. E, e aí foi meu primeiro contato, assim, sabe? Então aqui na minha cidade tinha uma escola dessa, minha mãe me matriculou. Então eu lembro quando minha mãe comprou o primeiro celular, tipo, 20 anos atrás. Então eu tava no começo ainda dessas coisas, né? E aí eu fui tomando gosto, sabe, naquela escola ali profissionalizante, fiz amizade com o professor, então eu tava lá em outros horários que não era da minha aula também, comecei a ajudar ele. Então foi por onde eu entrei, assim, sabe? Foi mais por esse encaminhamento da minha mãe, assim, eu fui começando a mexer com tecnologia, né? A gente pode dizer assim. Aí depois eu fui aprendendo nos fóruns da vida, aí aprendi a formatar computador, cheguei a trabalhar um tempo aqui na minha cidade, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas, e aí eu quero mais, mexo com computador, eu vou estudar computação, né? Então, não que necessariamente eu sabia, igual a gente estava conversando mais cedo, o que exatamente eu ia fazer na faculdade. Na verdade, eu achava que eu ia aprender a formatar computador mesmo, que tipo, eu fazia meio do jeito que eu tinha visto nos fóruns, mas não que exatamente eu sabia o que eu estava fazendo. Às vezes, na hora de instalar uns drivers lá, dava uns erros, assim. E aí eu falei, pô, na faculdade eu vou aprender a formatar certinho e tal, né? E eu achava que era isso. E igual eu falei pra você, eu achei que eu ia montar uma lojinha, né, de informática, vender teclado e monitor. E escolhendo, assim, os cursos, eu lembro que na época, computação
deixa o pessoal com bastante dúvida, porque tem muitos cursos correlatos. Então, tem ciência da computação, tem engenharia da computação, tem análise e desenvolvimento de sistema, tem tecnólogo, então o pessoal fica em muita dúvida. E eu tava com muita dúvida. E aí eu via que na internet, alguns sites que eu pesquisava, falava que o da engenharia era um pouco mais abrangente. Então, vinha um pouco de hardware, vinha um pouco de software, vinha um pouco de tudo. E aí eu falei, tô em dúvida, não sei o que eu vou fazer, eu vou ver o que vê um pouco de tudo, né? E, e aí, porque eu sou daqui da região também do sul de Minas, né? Então o Inatel é bem famoso aqui, bem conhecido. E acabei optando por isso. Falei, tem engenharia ali, é perto, como diz você, né? É perto também. E falei, vou lá aprender, formatar computador, né? Então foi um pouco no escuro, assim, mas foram essas coisas que foram me guiando, sabe? Para escolher o Inatel e fazer engenharia de computação, porque eu gostava de mexer em computador, falei, vou fazer computação. Então foi um pouco relacionado com isso, assim. Mas, cara, aí eu acho que você até já comentou um pouquinho, mas entra a questão agora, a próxima pergunta, assim, né? Que a gente já tá até falando sobre isso. Mas como foi para você, por exemplo, você escolheu a faculdade, mas não sabia exatamente o que era a profissão em si, né? Como é que foi esse choque de realidade? Eu acho que posso dizer assim, da diferença das coisas que a gente vê nas aulas para o que de fato a gente vai atuar no mercado. Se você quiser até contar um pouquinho do que é o seu trabalho hoje em dia, assim, se você quiser explicar um pouquinho, mas nesse sentido, assim, sei lá, em qual período, seu curso, né, o nosso curso é de 5 anos, então eram 10 períodos, né, 10 semestres, mas em qual momento, assim, que você foi percebendo, nossa, mas, eu tô fazendo aqui aula de ser microcontrolador, não sei o quê, onde que eu vou usar isso? Que tipo de projeto, sabe? Como que você começou a ver, a perceber qual que era o tipo da profissão que você ia, ou que você não começou a perceber, falou, nossa, tô vendo um monte de coisa aqui e não faço a mínima ideia do que vai ser o meu trabalho em si, né? Que eu gosto de falar, você escolheu porque gosta de física, mas não exatamente porque você sabia o que você ia trabalhar, né? Como é que foi isso para você? Nossa, cara, eu vi, né, respondendo a questão do choque primeiro, eu vejo que o choque foi quando eu formei. Que eu pensei, meu Deus, eu fiz 5 anos, o que eu vou fazer com esses 5 anos agora, né? O que eu vou fazer com esse certificado de conclusão de curso, né? Então, eu vejo que quando eu formei, eu falei assim, meu Deus, para onde que eu vou agora? O que eu vou fazer, né? E aí? Mas, igual você comentou, né, o nosso curso ele tem 5 anos e eu vejo que os 2 primeiros anos acho que é comum para todo mundo, né? E o que é ser comum, né? A gente vê as matérias que a gente chama de núcleo básico, que é cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico, física 1, 2, 3, circuitos lá no Natel, né? 1, 2, 3. A gente vê as matérias básicas porque elas são fundamentais para que a gente possa entender as específicas, né? Que são basicamente aplicações de toda a ferramenta matemática, física que a gente vê no núcleo básico, né? Então, enquanto eu estava no núcleo básico ali, eu ficava vendo e falei assim, nossa, mas que bacana, né? Cálculo, física, mas onde que eu vou usar isso? Eu não tinha essa noção, cara. Essa noção foi acontecendo, porque daí chegou, por exemplo, lá em eletromagnetismo, que eu posso dizer que é uma matéria específica para telecom, assim. Aí eu vi, nossa, é física ali, eletricidade, magnetismo, né, a interação, né, de eletricidade com magnetismo ali, então eu consegui ver a importância do que eu estudei quando eu estava aplicando mesmo, né, em termos de matéria. E aí depois eu fui né, vendo outras matérias específicas também, como antenas, guias de onda, e ali tudo a gente vê a física, né, sendo aplicada. Então, né, respondendo a sua pergunta, em questão das matérias, eu fui vendo a importância delas, não no momento que eu estava fazendo, mas na hora que eu estava fazendo aquilo que eu precisava aplicar o que eu tinha estudado anteriormente, né? Então, e aí, em termos de mercado, assim, quando eu formei, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, para onde que eu vou e tal, e assim, durante a graduação, eu foquei muito, né, igual a gente estava conversando, na parte de monitoria, na parte de docência mesmo, né, então, eu fui monitor de várias matérias lá, de física, matemática, física 1, 2, 3, matemática, metodologia científica, que ajudava a galera a escrever artigo para o CFP.
que é o seminário de física lá do Inatel. Fui monitor também de sistemas de comunicação, que é uma matéria específica do curso de Telecom, que mostra para a gente como que um sinal é transmitido, como que um canal de comunicação interfere nesse sinal transmitido, e como que o receptor tem que recuperar essa informação, por exemplo. Então, fui monitor, fiz iniciação científica também. Então, durante a graduação, eu fui muito para a parte parte acadêmica, digamos assim, né? Foquei na parte acadêmica e pensei, nossa, eu quero ser professor e tal. E aí, fiz meu estágio na Inatel também, e assim, eu vejo que, a gente falou, eu estava falando também, né, cara, é tudo meio que por Deus mesmo, né? Tipo assim, não tem muita, não tem como fugir de Deus, é tudo Deus, assim, porque eu fui monitor dessa matéria, aí eu fiz o TCC nessa matéria, e o meu orientador nessa monitoria foi o meu orientador do TCC e é meu orientador no mestrado também. Então, a gente começou nossa relação ali já na graduação, tá? E ali, no final da minha graduação, eu pensei, nossa, eu fiz um caminho para a área acadêmica. Como é que eu vou agora para o mercado? E realmente foi bem difícil naquele momento para mim entrar no mercado. Tanto é que eu formei, e aí eu continuei estudando em casa, assim, para concurso, porque no final da minha graduação, eu fiz um concurso para aeronáutica, para o Corpo de Engenheiros da Aeronáutica, e na época, nossa, foi muito doido, porque tinham 3 vagas em ampla concorrência, na verdade, tinha 2 vagas em ampla concorrência, e eu fiquei em terceiro lugar, por 0,03 pontos, cara. E aí eu formei com essa ideia de fazer esse concurso, né, ser militar, ser engenheiro telecom na aeronáutica. E aí eu formei, e aí eu falei assim, cara, eu não consegui emprego, né, foi o choque, né, que você falou assim, nossa, tô fazendo uma coisa na faculdade, mas o que eu vou fazer com isso aqui fora agora? Parece que as portas estão meio fechadas para mim, né, então vou ficar em casa, já que eu não tô conseguindo nada, vou ficar estudando para concurso. Fiquei dando minhas aulas particulares também, de física e de matéria específica na Inatel também, mas fiquei em casa estudando. Só que aí eu fiquei estudando durante 11 meses ali, e aí eu fiz o concurso em 2020. Cara, eu fui pior do que da primeira vez, né? Fui bem pior, assim. E ali, mas aí uma semana depois eu consegui meu emprego atual. Uma semana depois eu já consegui meu emprego atual, que é na Inatel, numa área que eu sempre falava assim, nossa, cara, eu não vou trabalhar nisso, porque eu vejo que, na minha cabeça, né, nossa, é algo muito mecânico, é algo muito assim, nossa, só repetir comando e não sei o quê. Na minha cabeça, eu falava assim, não vou trabalhar com isso. Mas aí, Deus me colocou nisso, né, graças a Deus, eu tô nesse meu trabalho, que eu entrei nesse trabalho, e esse trabalho me abriu as portas, porque nisso eu pude fazer o mestrado em Inatel com bolsa, 100% por ser funcionário, e ter o meu salário também, e adquirindo experiência profissional, né? Aí, né, você perguntou o que eu faço hoje, né? Então, eu trabalho no projeto do Inatel, que é com uma empresa chinesa chamada Huawei, e é uma empresa que tem diversas tecnologias, né, em telecomunicações. Trabalha com a parte sem fio, trabalha com a parte qualquer tipo de estrutura, assim, fibra ótica, e nessa área que eu estou, na parte de fibra ótica, com uma tecnologia chamada DWDM. É uma tecnologia que visa colocar mais informação, dar mais capacidade para a rede, usando uma menor quantidade de fibras possível, tentando colocar a maior quantidade de informação num par de fibras, né, por exemplo. E ali eu trabalho de madrugada, como eu falei, né, das 9h30 da noite às 6 da manhã. E por que eu trabalho de madrugada? Porque nós fazemos, ali no meu serviço, implantação de novos sistemas ou a manutenção de sistemas existentes. E para fazer manutenção de sistemas existentes, às vezes eu preciso tirar algum serviço do ar, né? E ali, se eu tirar esse serviço do ar durante o dia, o impacto na rede do cliente é muito grande, né? Porque tem mais gente usando, tem mais tráfego de dados. Então, a gente faz esse tipo de atividade à noite, porque tem menos gente usando, tem menos tráfego de dados, então o impacto financeiro na rede
é menor, sabe? Então, eu trabalho isso hoje, vai fazer 2 anos e meio, e, cara, tem sido uma experiência muito boa, tem sido muito boa, porque daí eu atendo o técnico, né? O técnico vai em campo, eu passo as atividades para ele fazendo, e tudo que ele faz em campo eu consigo monitorar por meio de uma plataforma, que a gente chama de gerência, né? Então eu consigo ver tudo que ele faz lá, não, tem que melhorar isso aqui, eu consigo ver o que ele fez aqui, se tiver alguma coisa errada, eu falo, melhora isso aqui, troca fibra, tem que instalar um novo equipamento, eu consigo ver esse equipamento na gerência, é bem bacana, assim. Então, o choque, a gente tem o choque quando a gente realmente passa ali, né? No meu caso, né? Quando eu vi que, cara, eu tenho tudo esse background, eu tenho 5 anos de engenharia, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí, o choque foi depois que eu formei. E, por exemplo, eu tava pensando que, sei lá, igual hoje, tipo, o sistema que você trabalha, o negócio do monitoramento, da gerência, não necessariamente, eu não sei se já teve aquelas crises de olhar assim, pô, mas cadê aquelas contas de magnetismo que eu aprendi, aqueles cálculos que eu aprendi, vamos dizer assim, entre aspas, claro que aquela base toda te forma a tua mentalidade, às vezes a maneira de encontrar soluções. Eu vejo que, né, para quem cursa engenharia, assim, eu só lembro o professor falando, não necessariamente que você vai usar aqueles cálculos, derivada, integral, mas como resolver uma integral, modela teu cérebro para encontrar soluções, às vezes, no seu trabalho. Isso eu posso dizer que eu percebi no meu dia a dia, assim, algumas vezes. Mas, às vezes, bate aquela crise, né? Eu falei, nossa, e que essas contas aqui, aquelas fórmulas de física e tal, e hoje eu tô monitorando aqui, vendo, eu não sei para você, mas no meu estágio eu tive essa experiência que era um monitoramento também, e era um monitoramento de sites, assim, site não necessariamente é o site que a gente acessa na web, mas é uma localidade que a gente chama de site, e aí tinha uma bolinha lá que ficava tipo, verde, tá tudo bem, vermelho, eu tinha que mandar um e-mail para alguém. E eu ficava pensando assim, cara, eu fiz 5 anos de engenharia para saber a diferença de verde para vermelho, porque eu falei, mano, qualquer um pode fazer isso. E aí, é claro, depois, assim, foi entrando umas outras áreas específicas, mas era a área de tecnologia, fazia parte do meu estágio, ficar monitorando esse sistema. Então, ficou vermelho aqui, eu tenho que mandar um e-mail para alguém falando que tá fora do ar. Como é que foi, tipo, esse sentimento pra você? Eu falei, mano, estudei tanta coisa, hoje eu, né, falo com o técnico e tal, mas não necessariamente imagino que os assuntos que você conversa, por exemplo, os equipamentos que você falou que você trabalha, você não estudou sobre eles na faculdade. Então, como é que foi assim, ou tá sendo para você, né, isso? Cara, eu vejo que, nossa, isso é muito interessante, porque eu vejo que o que é fundamental para a gente é entender o conceito por trás. E isso que mudou minha vida. Porque eu achava que física era algo mais. Porque, por exemplo, se a gente pega matemática é aquele negócio assim, cara, eu dou uma olhada e faço muito exercício. Então, se baseia muito no fazer exercício matemática, exercitar, né? Física não deixa de ser assim, mas não é só isso. Porque antes disso, você tem que entender que a física ela usa a matemática para modelar um fenômeno. Então você tem que entender o fenômeno. Por que eu estou querendo dizer isso, né? Porque hoje em dia, para mim, o que faz toda a diferença é justamente o entender o fenômeno. Ou seja, todos os conceitos por trás dos cálculos. Então, quando eu entendo isso, nossa, o meu dia a dia fica muito mais, digamos assim, eu consigo viver melhor o meu dia a dia ali. Por exemplo, tem um conceito na nossa em telecom que chama relação sinal-ruído, né? Que é basicamente o quanto de potência de sinal é maior que a potência de ruído num dado ponto do meu sistema. E ali, por exemplo, no meu trabalho tem isso também, só que no nível óptico, né? No domínio óptico, digamos assim. Potência óptica, potência sinal de luz. Né? Então, assim, a gente vê que, por exemplo, a relação sinal-ruído, tá? Relação de potência de sinal e relação de potência de ruído. Então, significa que se a potência de sinal for bem maior que a de ruído, a relação sinal-ruído está boa, meu sistema vai estar legal, vai estar funcionando bem. Mas aí também tem o contraponto, que é o quê? Se a relação sinal-ruído estiver baixa, significa que a potência de ruído está maior em relação à potência de sinal. Aí eu falei assim, aí tipo, se você tem isso em mente, você fala assim, você começa a ter a capacidade de resolver problemas. Né? Então, por exemplo, assim, nossa, o desempenho daquele sistema tá ruim.
Aí você vai ver que tem um sinal lá, tem uma parte do teu sistema que tem muito ruído, ou que o sinal, a potência do sinal tá bem degradada, assim, tá bem deficiente, assim. E ali eu sei que eu tenho que atuar ali para poder melhorar o meu sistema, né? Então, a ideia é, cara, os cálculos que a gente faz, a gente não usa, eu não uso no meu dia a dia, aquelas integrais loucas lá e tal, mas o bonito da engenharia é justamente esse conhecimento do conceito por trás dos cálculos. E é isso que vai fazer a diferença, que faz a diferença no meu dia a dia, até no meu mestrado mesmo. No mestrado tem as contas também, mas eu entender o que eu estou fazendo é primordial. E igual você falou, tudo que eu mexo hoje em dia, nada eu vi assim, né, a questão da gerência, né, da plataforma. Não tem uma matéria lá da nossa graduação que ensinou a gente a mexer, né? Não tem uma matéria que ensinou também na como falar com os técnicos de campo, também não. Mas E só fazendo um adendo aqui, tem hora que os caras ficam bravos, mano. Que eu cheguei a trabalhar assim, falei, mano, tem que conectar o cabo na porta. Eu tô há 20 anos que eu trabalho com isso, você acha que eu não sei onde que é? Eu não sei se você já escutou uma dessa, mas eu já escutei, mano. cara, é desse jeito, né? O pessoal chega lá para trabalhar, por exemplo, é um regime bem complicado também, né, de trabalho, porque muitos deles trabalham o dia inteiro e a empreiteira envia para trabalhar de madrugada. Então, às vezes, os caras acham que eu sou muito chato, mas eu tô só fazendo o meu trabalho. Mas o cara vai falando assim, nossa, eu tenho que ir embora, tem que correr, fica pressionando para ir embora e tal. Né, o cara é mais novo que eu, tá querendo me dar ordem. Né, E tipo quando você assim, manda o cara pra localidade, o equipamento não chegou ainda. Não sei se já aconteceu, os caras ficam bravos também. já Ah, eu vim até aconteceu. aqui, saí lá do outro lado da cidade, não sei o quê. Cara, é desse jeito. É um tipo de coisa, e é muito doido, né? Quando eu entrei nesse serviço, uma coisa que não me entrava na cabeça era o que o pessoal conversava, né? Por exemplo, né? Durante a graduação, sempre a gente tinha um livro para poder recorrer, né? A gente sempre, você vai lá, em cálculo você tem um livro de cálculo, diversos de cálculo, de física também, circuito, todas as matérias praticamente, você tem livro para recorrer. Mas quando você vai para o mercado, é uma coisa que você não tem um livro, assim, específico daquela, por exemplo, dos equipamentos da empresa onde eu trabalho, não tem. E ali eu ficava muito frustrado no início quando eu entrei nesse meu serviço, porque eu falava, me passa um material para eu poder estudar, né? Me passa alguma coisa. E os caras falavam, não tem, não tem. É pela experiência. Eu falei assim, meu Deus do céu, pela experiência, não faz isso comigo, não. Porque com a experiência eu tenho que errar, e às vezes é tão complicado você ter que se deparar com o seu erro assim diretamente, né? Então, é muito doido isso, cara. Então, e aí acaba né, completando o que você diz, cara. A gente está lá trabalhando, mas a gente não viu aquilo na graduação, né? A gente teve que aprender por fora, com a experiência, com a galera ensinando a gente. Então, é mais ou menos isso. Esse é um dos pontos que a gente tava até conversando antes, assim, que eu lembro que cara, quando eu tava na faculdade também, a gente fica, né, claro, por exemplo, estudar, ir bem, tirar nota, faz parte ali, né? Igual aquele professor que fala assim, onde eu vou usar isso na minha vida, né? A prova faz parte da sua vida, então você vai usar isso. Mas... só que o risco que a gente tem é de achar que é só aquilo, né? É só a nota. Então, às vezes, por exemplo, eu me dedico tanto ali para mim bem na prova, né? Que, vamos dizer, mais do que o necessário ali do seu momento de vida, mas esquece de olhar para fora também, porque enquanto você está na faculdade é tempo de começar a olhar para frente também. Nossa, mas qual que é o tipo de empresa? Quais são as empresas? Qual que é o... Igual a gente está falando assim, às vezes uma mesma... Duas pessoas que formaram em telecom podem trabalhar em duas áreas, vamos dizer, até totalmente diferentes, assim, ainda dentro da telecom, mas igual você falou, o meu é voltado para redes, o outro é voltado para outra coisa, para antena mesmo, para equipamentos, então dentro do mesmo curso, de uma mesma área, tem diversas sub-áreas ali, vamos dizer assim, que a pessoa pode atuar, ou até mesmo não, né? Eu tenho colegas que foram lá no Inatel, por exemplo, o pessoal tem bastante de ser empreendedor, né? Então o pessoal vai fundar uma empresa, ou o pessoal tem colegas que foram trabalhar, tipo, audiovisual, sabe? Gravação de vídeo, foto mesmo, eles fazem um trabalho bem profissional, bem chique, mas assim,
eles entraram na faculdade, porque é aquele momento de todo mundo ali entrar na faculdade, começar a ter algo para a vida, mas depois eles foram olhando para outros lados e desenvolvem muito bem o trabalho deles, estão muito bem. Outras pessoas que foram dar aula de inglês, aula, igual você falou, de ser professores mesmo, né, de diversos tipos de, de matéria, né? Então, é importante isso. Eu acho que uma coisa assim, qualquer curso, não é específico só no nosso, mas a pessoa se descabela ali. Nossa, eu tirei 6, a média era 6, mas nossa, eu tô muito triste porque eu queria ter tirado 10 e acho que o mundo acabou porque acha que o mundo é só a prova, né? Acho que o mundo é só a nota, assim, igual eu disse, é importante, né? Seu pai vai ficar muito feliz se você tirar 10, mas é um momento que senão a gente passa ali só focado nas matérias e aí a gente forma, a gente fala assim, nossa, mas e agora? Eu faço o que com isso? Então, é um ponto importante, sim, a gente já tá falando, a maioria do pessoal depois que vai vir, já é o pessoal que tá na faculdade, mas espero que ainda em tempo de se conscientizar sobre isso, mas também, claro, um material que vai poder ficar para nossa comunidade e de pessoas, né, que vão poder ouvir essas experiências que quando tiverem escolhendo, né, seus cursos também, esse momento de vida, talvez. Então, ter essa consciência de não olhar assim, tudo é importante o que você está vivendo ali, mas não apenas só aquilo, né? A gente tem que ter essa visão assim para fora. É importante a gente, porque senão justamente assim, por exemplo, hoje você tem a possibilidade de trabalhar em casa, né? Igual você falou, em Pouso Alegre mesmo que você mora. Acredito que você faz muito sentido, ainda mais por você participar da comunidade, você estar próximo da sua família, né? Igual você falou também da sua mãe. Mas às vezes a gente escolhe um curso, né? Igual você falou, escolhi porque eu gosto de física, mas não necessariamente sabia o que você ia trabalhar, né? E imagino eu que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, antes da pandemia, que é igual aconteceu comigo, talvez você teria que se mudar para São Paulo, teria que se mudar para outro estado, porque é onde, vamos dizer, as maiores empresas de tecnologia estão concentradas, né? A gente pode dizer assim, né? Eu passei por isso, que eu me formei em 2018, e quando eu passei no meu estágio, que foi no ano de 2018, né? Lá na faculdade eles deixam o último ano para a gente fazer o estágio, então a gente tem um grande tempo para dedicar para isso. E eu passei estágio para uma empresa em São Paulo e eu fiquei morando lá por 3 anos. E, por exemplo, eu já participo da comunidade, né, Javenice desde 2011, 2012. Então, para mim foi algo que pesou bastante, assim. Eu falei, nossa, vou ter que sair daqui, vou para lá sozinho, ainda mais São Paulo. Mano, a minha cidade, para quem não conhece, é Ipuiuna, né? Então, é 9, 10 mil pessoas, assim, uma cidadezinha tem 4 ruas. E aí eu saio daqui e vai para São Paulo, é um choque grande. E é claro que o ponto da comunidade também, que vamos dizer, a nossa vocação, né, o nosso chamado ali, tá participando da comunidade, tá próximo dos nossos amigos e irmãos, a gente tem um choque, assim, no primeiro momento. Então, mas era algo que antes eu não sabia, tipo, aonde que tem empresa para mim trabalhar, que tipo de trabalho que eu vou fazer. Então, é coisas que a gente, né, pode ir se conscientizando e começando a procurar antes, ou até mesmo na hora de escolher, né? Antes mesmo de escolher um curso, nossa, esse tipo de curso é um curso que eu consigo atuar na minha cidade, às vezes for algo que você quer ficar na sua cidade, ou se é algo que você quer viajar, nossa, qual que é o curso que vai levar para fora do país, mas algo que seja, vamos dizer, condizente com aquilo que você busca, né? Então, e é uma coisa que às vezes na escola, né, quando a gente está no ensino médio e tal, a gente aprende, não, você precisa passar no vestibular, mas não necessariamente, né, tudo isso, assim, não tem esse tipo de conversa mais ampla sobre aonde que eu vou atuar e qual tipo de curso, né, que vai ser condizente com aquilo que eu quero, ou até mesmo, não necessariamente, eu estudei, mas eu vou continuar o resto da vida fazendo isso, né, às vezes você vai mudar no meio do caminho, então, quanto mais cedo a gente pensa sobre isso, eu acho que o impacto é menor, né, na nossa vida, assim, igual você está experimentando, né. O que você acha sobre isso, assim, sobre esse ponto também? Cara, nossa, eu concordo totalmente, cara, porque ainda mais na hora de escolher, eu vejo isso, porque eu escolhi telecom, e falei assim, cara, eu nem tinha noção do que era, né, como eu comentei, e também não tinha noção, na verdade, na minha cabeça, até essa questão de trabalhar, nem passava na minha cabeça, na verdade. Eu tô fazendo memória aqui, cara, nem passava na minha cabeça depois da faculdade. Né? Mas, não, vou ter que trabalhar assim, mas, cara, o onde, o que fazer, cara, nossa, não, nem passava pela minha cabeça na- durante o terceiro colegial lá, né, na hora de escolher.
Mas depois que a gente escolhe e vai até o final, decide, aí a gente tem que arcar com as consequências e tentar minimizar, tipo assim, Os impactos. os impactos. Então, Uhum. explorar essa questão do home office, caso a pessoa não queira ir para longe, né? E, por exemplo, né, tem vários amigos meus, porque qual que é a ideia de telecom, né? O engenheiro de telecom, a gente é formado para poder projetar novos sistemas de comunicação, aprimorar sistemas existentes, gerenciar sistemas, né, que é uma das coisas que eu faço no meu trabalho hoje, monitorar, de modo a conectar pessoas, equipamentos, coisas, estruturas, hospitais, bancos. Então, você pode atuar, por exemplo, num banco, né, como eu disse, né, na parte de comunicação do banco, em hospitais, pode atuar no agronegócio também, que o pessoal está agora com o 5G, que, né, quinta geração de comunicações móveis. O pessoal está atacando bastante essa questão de áreas remotas para poder otimizar o trabalho no campo também, né? Então, assim, tem uma imensidão de oportunidades, assim. Tem amigos meus que trabalham com vendas, né? Vendas, vender equipamento, ou Pós-venda, né? Pré-venda. pós-venda, pré-venda, gerenciamento de projetos, Uhum. né? Pessoal, operadoras de telecomunicações, né? Que, no caso, onde eu trabalho, é um projeto da Inatel com uma empresa de telecomunicações, né? Que é a Huawei. Então, assim, tem bastante oportunidade, assim, tem bastante, é uma, é bem ampla a área as áreas de atuação, né? Então, assim, muitos deles hoje em dia requer que você vá trabalhar presencialmente, alguns deles requer que você trabalhe de forma híbrida, né? Que é você, sei lá, seu contrato estabelece que você vai 3 dias da semana presencial e 2 dias remoto, né? Trabalhando de casa. E tem o full, total home office, né? Que acho que é a modalidade sua também, né, Dé? Você trabalha tudo de casa. Então, a ideia é essa, cara. Quando eu fui escolher, não tinha noção disso, de onde, de localidade, do que fazer depois, mas agora que eu formei e tenho aí na minha mão, aí eu falo assim, cara, eu não quero sair muito daqui, então eu vou tentar buscar, e assim, né, Continuar por esse caminho, né? por esse caminho. E é uma coisa interessante que não é uma questão nem de comodismo, porque o pessoal fala assim, você trabalha de casa, de boa, não precisa fazer mais nada, mas os desafios são grandes, né? O pessoal fala assim, nossa, você trabalha de madrugada, o horário é difícil, mas você está em casa, então é menos pior, mas é muita coisa, porque você está de madrugada, o pessoal que poderia te ajudar está dormindo, porque eles trabalham de dia. Uhum, exatamente. Então, tipo, você não tem aquela pressão dos seus superiores na hora ali, mas você também não tem para onde correr. Você está em casa, você tá no conforto da sua casa, Não tem um colega do lado ali para falar, para né? falar e tal. Então, não é uma questão de comodismo estar em casa, né? Você pode se desenvolver Uhum. no seu trabalho, sim, estando em casa, e é muito importante isso que você falou também, né? Tipo assim, durante a graduação, não ter essa visão somente do momento, né? Nossa, eu estou estudando aquilo, e ficar, né, focado naquilo ali sem ter perspectiva de onde ir, do que fazer depois, depois que forma também. Né? A gente está trabalhando, mas a gente tem que se aperfeiçoar, buscando um curso de pós-graduação, seja lato sensu, né, ou mestrado, doutorado, curso online, né? Então a gente tem que buscar sempre tá se aprimorando também, mesmo em casa. Né? Então, acho que é Boa. nesse sentido. É isso aí. Luiz, a gente tá caminhando aqui pros finalmente, porque o nosso horário é curto também, você ainda vai trabalhar, né? Vai começar aí a trabalhar mais tarde, mas igual eu falei, a ideia é a gente não é conseguir abranger todos os assuntos aqui, mas é começar a levantar essa bola, né? De falar sobre o assunto e também indicar as pessoas, né?
Então, depois o pessoal te for acompanhando também, a gente sabe que pode entrar em contato, né, com você para continuar esse assunto, pode, mas, ou também com outras pessoas, né, igual eu falei, pode despertar mesmo esse desejo de, nossa, é verdade, em vez de eu ficar aqui sofrendo sozinho, imaginando, sem saber como é, posso procurar alguém, né, que já está nessa área, ou que já está na faculdade, para ver como é que é. Mas um ponto que eu gostaria da gente partilhar um pouquinho é, dentro do nosso contexto, né, de católicos aí, membros da comunidade também javenice, como é que foi, tá sendo, né, que você ainda está na faculdade fazendo seu mestrado, a carga horária é diferente, né, as aulas, o horário de aula, mas sei que você tem esse trabalho lá, como que é a vida missionária, estando na faculdade, se quando você estava na graduação, se você teve algum contato com isso e tal, mas hoje em dia, sim, se você puder dar uma palhinha pra gente, só pra gente partilhar um pouco sobre isso também, depois eu comento como foi um pouco da minha experiência, assim. Cara, durante a graduação, nos 2 primeiros anos, assim, eu estava um pouco desviado, um pouco bastante desviado. Então, eu fui me converter mesmo no final de 2016. Então, até 2015, que eu entrei na faculdade, 2016, essa questão de vida de oração, de vida missionária, assim, não fazia parte da minha vida. Mas aí, a partir de 2016, assim, do terceiro, quarto e quinto ano, as coisas foram mudando na minha vida, mas eu acho que eu consigo falar melhor até hoje em dia, né, como tem sido, né, com o mestrado. Para ser honesto, eu acho que a gente tem que, né, para não criar um mundo ideal, a ideia é, cara, tem hora que vai dar uma descompensada nas coisas. Tem hora que não vai dar para rezar direito, né? No meu caso, né? Tem hora que eu não consigo rezar direito. Eu vejo que é importante sempre a gente manter uma organização, uma organização assim, né? De estudo, de oração, escrever mesmo os horários. Mas eu faço isso hoje, mas tem hora que acaba que tem que entregar, tem que fazer, e aí acaba que as coisas vão ficando meio descompensadas. Então, como que eu faço hoje, né? Questão de oração. Quando dá uma. Eu me organizo inicialmente, vou cumprindo essa organização, mas quando eu vejo que começa. Quando eu vejo que as coisas começam a, a sobrecarregar muito, essa que é a ideia. Né? Eu vou fazendo as coisas, às vezes deixo um pouco minha vida de oração comprometida, e aí eu vou fazendo, eu vou entregando todo aquele sacrifício, aquele sofrimento, aquela entrega ali no trabalho, eu vou tentando unir com a agonia de Jesus no Getsemane. Né? Então eu falo assim, meu Deus, eu entrego isso a ti, Senhor. Alguma coisa errada aqui no trabalho, no mestrado também, você está lá fazendo, não está dando, não sai resultado, e aí, né, e nisso você tem que focar mais tempo naquilo, porque você não está conseguindo resultado, e aí você, né, e aí, então eu tento fazer dessa forma, né, mas aí quando eu vejo que tá descompensando muito, e acaba que tudo fica pesado, na minha vida, assim, tipo assim, nossa, pesou o trabalho, pesou o mestrado, cara, é hora de sentar, reorganizar e falar assim, não, peraí, eu tenho que reorganizar minha vida em torno da minha vida de oração. Então, eu acho que é uma questão de organizar, falhar e reorganizar sem deixar perder as rédeas, sabe? Mas eu não posso dizer assim, nossa, minha vida é extremamente perfeita no sentido de, cara, eu dedico isso, faço isso, e sempre dá certo, tem esse tempo de oração todo dia, toda hora, tipo assim, dá para fazer isso, não seria honesto da minha parte fazer isso, mas a ideia é não deixar se perder, né? A gente vai descompensar algumas horas, mas tentar sempre retomar o foco na questão, né, de colocar prioridades na vida de oração, porque se colocando prioridade na vida de oração, tudo vai fluindo de maneira Vai mais encaminhando, né? mais leve, assim, né? O fardo de Sim, Jesus é leve. é leve, né? Cara, uma coisa assim que eu gostaria de ressaltar, assim, dá um pouco da minha própria experiência pro pessoal. Eu não sei se talvez eu que tinha uma visão errada, assim, mas quando a gente entra, eu acho que é uma primeira coisa, vamos dizer, o público nosso aqui, que vai ser a maioria pessoal da comunidade no primeiro momento,
às vezes a gente já começa a falar assim, nossa, entrei na faculdade e alguém comenta com a gente, nossa, vai fazer o Gol, que às vezes não tem no lugar que você tá. Quando já tem, você começa a participar. E Gol é o grupo de oração universitário, né? Então é um grupo de oração dentro da faculdade, né? E aí você começa a participar, eu acho que até mais tranquilo, assim, mas tem pessoas que também já não gostam, assim, parece que entrou num outro mundo e às vezes não quer se aproximar disso. Ou tem o outro sentido também que vê como uma imposição ou como uma obrigatoriedade, né? Nossa, eu participo aqui da comunidade, agora eu sou obrigado a fazer um gol dentro da faculdade, né? E talvez uma visão nova que a gente tem que ter, assim, a mudança de mentalidade é que não é algo que alguém nos obriga a fazer, mas é algo que vem da gente mesmo, assim, igual você ter essa experiência aí, né? À medida que a gente tem essa experiência, a gente quer fazer, a gente quer promover e tal, porque é algo que tá dentro de nós, né? Nossa, eu tô lá naquele ambiente, quero falar de Jesus e tal. E não necessariamente, igual a gente sempre comenta também, né? Às vezes não é necessário, assim, numa estrutura de um grupo de oração, igual a gente está acostumado na comunidade, ou de fato eu tô ali pregando com a Bíblia, o Evangelho e tal, mas é a partir da nossa vida, né? Então, as amizades que a gente vai fazendo, aquelas pessoas que vão se aproximando ao nosso redor, a gente começa a testemunhar, né? A partir disso. E é claro que às vezes, consequentemente, a gente consegue, vamos dizer, estruturar mesmo o grupo de oração, por assim dizer, sabe, dentro da faculdade. E é algo que a gente precisa hoje, e é algo que a nossa comunidade acaba sempre promovendo também, né? Mas uma visão que eu tinha, assim, eu acho que eu acabei sofrendo um pouco com isso, porque, igual você comentou, às vezes as coisas ficam um pouco desbalanceadas. Então, por exemplo, eu acho que eu não cheguei a comentar aqui na gravação, mas antes eu comentei que eu repeti algumas matérias na faculdade, tipo, eu consegui formar dentro dos 5 anos, mas eu tive algumas DPs durante o caminho. Então, eu mesmo tinha um esforço grande só para conseguir passar nas matérias. E eu via para mim que era um peso, assim, nossa, tem que ir lá no Gol e tal. Assim, eu comecei a fazer. Lá na minha faculdade não tinha antes, né, de eu entrar, assim, no momento que eu entrei não estava tendo. E aí eu fui atrás para ver e tal. E no começo tinha até algumas pessoas que ajudaram, estavam participando. Mas depois essas pessoas já, por sair da faculdade, por outros motivos, não estavam participando mais. E eu me vi sozinho, assim, sabe? Então, às vezes participava uma pessoa, duas pessoas, às vezes não participava ninguém. Mas eu tava lá. E aí, onde eu disse que eu acabava sofrendo um pouco, assim, porque eu ficava imaginando esse futuro num grupo, né? Grupo igual a gente tem na comunidade. Mas muitas vezes não é, né? Às vezes, como eu disse, eu senti uma efetividade maior justamente naquelas pessoas que relacionavam comigo. Então, às vezes, a gente estava lá na cantina tomando café, numa roda de amigos, tipo, um assunto totalmente aleatório, e aquelas coisas engraçadas. No fim do assunto, eu estava falando de Deus, porque algo puxou, porque, tem coisa de Deus, né? Então, não sei o quê. Então, às vezes, com o seu testemunho, as pessoas vão te conhecendo, vai se transformando, né? A oração vai entrando naquele meio. Mas eu sempre vi, assim, às vezes, cara, ia uma pessoa ou não ia ninguém, mas eu tava disposto, sabe? Eu tava me esforçando, eu sempre falava pra Deus, como se fosse, às vezes dava a impressão que pra mim não tava dando certo, porque às vezes não era aquilo que eu queria, né? Aquela dificuldade que eu impunho. Mas pra Deus, às vezes ele consegue colher frutos que a gente nem sabe que a gente plantou, né? Mas só de estar disposto, igual se fosse, nossa senhora, tô entregando aqui pro senhor mesmo, não estando vendo ninguém, não estando dando certo. Mas aquela oração que você faz, né? Eu lembro de um filme assim que eu assisti, acho que era de pastor dos Estados Unidos, né? Que ele ficava rezando pelos armários, né? Que eles, tem aquelas escolas que tem vários armários das pessoas, e ele ficava rezando assim, pela pessoa desse armário aqui, pela pessoa desse armário aqui. E um dia Deus fez um grande avivamento lá naquela escola. Então, às vezes, é assim na nossa vida também, né? Pô, você tá ali falando, eu tô entregando esse meu colega aqui, essa pessoa que tá aqui estudando comigo, essa pessoa que vai fazer um trabalho comigo, mas é muito mais assim, como eu disse, não é a gente sofrer ou ficar preocupado com a estrutura. A estrutura é importante para a gente e eu vejo ela como uma consequência. Mas primeiro é essa, né, desejo do nosso coração mesmo, nossa, a partir da nossa experiência, né, de a experiência com Jesus, o encontro com Deus, daquilo que a gente já vive, é o que nos leva a testemunhar também dentro da faculdade, né? Então, não ver como algo difícil, como algo que alguém impõe pra gente, mas ter esse sentido, nossa, eu preciso, né, viver, eu preciso testemunhar. E aí o Go acaba sendo uma dessas ferramentas. Eu lembro que lá também, no Inatel, teve um tempo que tinha o círculo, acho que era Círculo Bíblico Universitário. Era mais um pessoal, eu não sei certinho qual que era a denominação, pra falar a verdade, até esqueci o nome do carinha lá, mas era mais protestante, assim, mas era partilha sobre a Bíblia, né?
E teve um tempo que eu juntei com eles, assim, eu comecei, tava lá no grupo sozinho, eles também tinham 2 ou 3 pessoas participando, por que não, né? Porque, né? E aí a gente partilhava junto, a gente rezava junto. Então, são realidades que a gente vai encontrar, né? Na faculdade. E, né, igual a gente tá falando, são oportunidades da gente fazer diferença, né? Às vezes a pessoa muda, nesse exemplo que eu dei, a pessoa até muda, às vezes, um pouco do conceito. Nossa, pensava que católico não era assim, né? Eu escutei isso já, né? Na hora de rezar, porque a gente é mais carismático um pouco, até tem umas coisas que parecem, né? Aí tava rezando assim, nossa, vocês rezam sem ser oração pronta, né? Eu falei, não, mas reza junto aqui, irmão, vamos embora. Pede o fogo aí que nós reza junto. Então, assim, foram coisas que a gente não consegue definir como vai ser, mas a gente tem que estar disposto, né? Então, por exemplo, igual comentei para mim, olhando para trás, eu sempre pensei, nossa, acho que não teve fruto, foi difícil, acho que não valeu, não fiz certo, não consegui dedicar muito tempo. E a gente não pode se culpar por isso. Igual você falando, às vezes, você está no período da faculdade, é aquele período que seu estado de vida te pede para dedicar ali, igual eu falei. Não adianta nada, você faz um grupo bem feito. Não, eu não posso dizer isso, não adianta nada, mas no sentido assim, se tu dedica para o grupo, monta uma comunidade dentro da faculdade. Aí a sua prova que você precisava, que seu pai está pagando mensalidade, você não dedicou para estudar. Então a gente tem que conseguir balancear isso, mas em alguns momentos a gente não vai conseguir, igual você falou, é muito trabalho, é muita prova, é muita coisa para fazer, e a gente não pode sofrer por isso também, né? Nossa, não estou sendo fiel a Deus, eu não sei o quê. Então, no sentido, tudo que eu estou querendo dizer com esse exemplo é a maturidade, né? Da gente saber conciliar as coisas naquilo que a gente consegue dedicar. É claro que Deus faz frutificar, né? Igual a gente vê, acho que foi, não sei qual profeta lá, o de Jonas, né? Ele caminhou, Deus tinha mandado ele evangelizar uma cidade inteira, ele caminhou um dia e Deus fez render o trabalho de 3 dias, né, de caminhada. Então, aquele pouco que a gente faz, Deus faz render muito mais, mas é a disposição do nosso coração, né? Então, eu, assim, eu falo que foi uma experiência um pouco sofrida, minha, nesse sentido lá também, porque eu, de fato, não conseguia conciliar muita coisa, eu sou sincero, mas fazia no pouco, assim, sabe? E, igual eu falei, alguns amigos, às vezes não no grupo, mas em umas conversas particulares, alguns amigos falaram assim, você participa lá do grupo, tá? Então eles puxavam o assunto. E, na verdade, tipo, às vezes tinha dia que não tinha ninguém no grupo, mas eles sabiam que eu tava lá. E aí depois eles falaram assim, você quer aqui comigo? Eu tô precisando de um negócio e tal. Então, o fato de eu estar lá sozinho, mas, tipo, eu tô no grupo, na hora de conversar com alguém, eles falam assim, você participa do grupo lá e tal, né? Eu falei, o grupo de eu, né? Eu keep, né? Mas é igual eu falei, que eu quero deixar essa mensagem aqui pro pessoal também, é que faz parte da nossa vida de católico, né? A nossa vida missionária, e igual eu falei, é o nosso esforço, a nossa disposição, ou até mesmo, igual o Luiz falou, né? Nossa, não tô conseguindo, entrega para Deus que você não tá conseguindo, às vezes eu até queria, mas eu não consigo, né? Você já tá transformando ali, Deus sabe como usar desse momento, né, da sua vida, daquilo que você tá passando. Cara, o que você falou é muito interessante, e acho que até uma dica que a gente pode deixar aqui também, porque é claro que nas devidas proporções, né? Mas se, se alguém não estiver vendo sentido na faculdade, né? Não estiver vendo ali, né? Nossa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Abre um gol. Abre o gol na faculdade ou dá a vida para poder fortalecer o gol aí, cara. Porque o gol lá no Inatel, ele mudou minha vida. Nossa, ele mudou minha vida, cara. Me deu amigos assim muito especiais, que eu tenho um carinho enorme. Nossa, mudou minha vida totalmente mesmo. E tem sido muito bom. Porque, igual eu falo, né? O gol, ele não se restringe ao tempo, igual, né? Você comentou também, né? O gol não se restringe ao momento da reunião, mas é no artigo que o meu professor me pede para entregar para ele, né? Então, o meu professor, por mais que às vezes, talvez não esteja na ele não veja dessa forma, mas que Jesus saia daquele artigo, entendeu? Que ele possa ver Jesus naquele artigo de alguma forma, que a cada entrega que eu faço no meu trabalho, que a cada atividade que eu faça, as pessoas possam ver Jesus. Eu acho que, se eu não me engano, José Maria Escrivá que diz que uma hora de estudo em um estudante, para um estudante equivale a uma hora de oração. Né? Então, se der uma descompensada aí, uma desbalanceada na vida, entrega esse estudo aí como
uma oferta de oração a Deus mesmo, né? É claro, não deixando de lado, não falando que não importa a vida de oração pessoal, né? Não larga a mão de orar a pessoa, não é isso, fazer oração. Mas naqueles momentos que dessa descompensada, que o tempo estiver apertado, usa o que está te focando em tempo como oração, né? Vai estudar, estudo direito, né? Estuda certinho, Sim, entrega direito. Né? Então, e o Gol, assim, tem sido um canal da graça da minha vida, canal da graça de Deus. Um testemunho bacana para esse semestre mesmo é que eu precisava entregar um artigo lá no meu mestrado, terminar minha dissertação, tenho meu trabalho ali diário também no Inatel, e ali, e tipo assim, eu fui me dedicando a Deus com uma certa preocupação por trás. Nossa, eu preciso fazer minhas coisas, cara. Nossa, eu preciso fazer minhas coisas. Mas eu fui fazendo as coisas para Deus meio que por amor mesmo. Fui fazendo, né? Fazendo as coisas pro Gol, participando dos retiros com maior frequência, participando dos grupos. Cara, e é incrível como quando a gente busca fazer as coisas de Deus, Deus dá um jeito de fazer com que as nossas fiquem resolvidas, cara. É isso que é maravilhoso de ver, porque me peguei agora no começo do semestre e falei assim, nossa, eu carreguei umas certas preocupações durante o semestre, enquanto eu fazia as coisas para Deus, né, de terminar tal coisa, de fazer tal coisa, e, cara, tá tudo pronto, né? Deus deu o tempo, Deus fez frutificar tudo isso que aconteceu e o tempo que eu tive para fazer as minhas coisas foi suficiente para eu poder dar conta delas, sabe? E então, cara, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, assim, a questão da vida de oração, da vida missionária dentro da faculdade, dá um sentido para a vida que, se você não viver isso, você fica meio perdido, você pensa, nossa, cara, por que eu estou estudando aqui? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Né? Você tira o olhar de ter que trabalhar para ganhar dinheiro, de ter que estudar para ter título, você poder estudar para Deus, para as pessoas verem Deus, Jesus em você, para o teu chefe ver Jesus em você, o teu orientador ver Jesus em você, para seus colegas da cantina, né? Ver Jesus em você, na forma como você conversa, na forma como você tá lá. Claro que a gente tem que aprender sempre, cada vez mais, e se entregar mais, mas o grupo de oração dentro da faculdade, o Gol, ele é essencial para dar sentido para a vida, assim, sabe? Para você. Cara, nossa, Deus agindo o tempo todo, em você e nas pessoas que vão. Então, ele é muito importante, cara. Acho que é nesse sentido, cara. cara, bacana demais. É, igual eu comentei, né? Acho que tem muitas coisas que a gente poderia falar mais ainda, vários relatos, mesmo história pessoal nossa, a gente abrangiu uns pontos, né? Alguns pontos pessoais, alguns pontos superficiais também da profissão, assim, e talvez numa outra oportunidade a gente possa falar mais sobre eles, mas, igual eu comentei, o objetivo principal é nos colocar em movimento, né? Colocar a nossa cara para as pessoas nos conhecerem, para que elas também se disponham, né? Nossa, gostei muito, me identifiquei às vezes com aquela partida, com aquela dificuldade que a pessoa falou, então vou conversar mais com ela. Eu vejo que, para mim, por exemplo, isso fez muita diferença. Eu lembro que na época do estágio, eu fiz amizade com um cara lá, e ele já era sênior, assim, ele manjava do que ele estava fazendo, e a gente até com umas ideias, assim, pessoais, se identificava bastante, sabe? E aí eu ficava, só que, e uma das coisas que a gente se identificava era que a gente não gostava do lugar que a gente estava, assim, não da empresa, mas do fato de, cara, tá lá numa cidade grande, ficar fechado numa salinha, tá longe da família e tal. Na época, remoto não era tão comum, assim. E aí eu via que o pessoal que trabalhava na área de software poderia trabalhar remoto já naquela época. Então, eles tinham, tipo, 3 dias da semana e trabalhavam de casa. E aí eu ficava de tanto conversar com essa pessoa, né, que trabalhava comigo, eu falei, cara, se ele é mais velho que eu, e ele sabia o que estava fazendo, eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu estava sem entender direito, né, no estágio ainda. Ele que sabe o que está fazendo, ganha mais do que eu. Se ele está infeliz, vamos dizer assim, tá um pouco triste por estar aqui e tal, e eu que me identifico com ele, eu já tô triste agora no estágio, eu vi que, tipo, no futuro eu ia ficar igual ele. Tá, não que ele é uma pessoa triste, mas no sentido do trabalho ali, ele queria estar em casa, com a família dele, não era algo comum, né?
E algo que me ajudou foi isso, tipo, essa partilha com ele de experiência de vida, né? Ele era meu tutor, assim, no estágio, então me ensinava a parte técnica, mas sobre a vida também foi indiretamente, ele me incentivou a falar, cara, eu vou parar de software. E hoje eu trabalho desenvolvendo software. Nem deu para entrar muito a fundo também em tempo, mas naquele foi o que me motivou. O negócio falou assim, então não era o trabalho porque eu gostava de programar e tal, mas era porque era o trabalho que permitia ficar de casa. E aí ia ficar próximo da família e tal, né? Era essas outras coisas correlatas. O negócio falando, então, às vezes, a faculdade eu não gosto porque eu estudo, mas tem alguma coisa correlata aqui que vai me preencher, que vai me ajudar? Então foi um pouco disso. Através dessa conversa com ele, me ajudou. Então é o que a gente está conversando assim, nossa, eu quero entrar no curso tal, vou conversar com alguém antes que já está nesse curso, porque às vezes, se ele que está lá não está gostando e às vezes eu me identifico com ele, será que eu também não vou gostar? Às vezes é algo que a gente pode pensar, né? Ou pelo contrário, não, eu me identifico com ele, eu vejo que esse curso tem dado boas possibilidades para ele, igual você falou do seu primo lá, pô, da hora, meu primo mora nos Estados Unidos, então eu quero ir para lá também, vou fazer esse curso. Mas a questão é a gente, igual tem aquela frase, né, do filósofo, aprender com os erros dos outros ou com os acertos dos outros para a gente evitar o nosso próprio sofrimento, né? Evitar alguns erros também para a gente, assim. Então, igual foi para mim lá partilhando com esse cara que era o meu tutor, é a ideia um pouco do que a gente quer criar esse ambiente aqui também, mostrar pessoas, ou até mesmo a gente não consegue trazer alguém que é do seu curso específico, algo que você quer fazer, mas hoje, com a internet da vida, né, a gente tem vários sites aí, o LinkedIn, onde é mais focado para a profissão, ou o próprio Instagram da vida, tem pessoas que postam lá, né, trabalho com tal coisa, que a gente se desperte mesmo, motive a buscar boas referências, né, se eu posso conversar com alguém, eu não preciso sofrer sozinho, né, ficar na dúvida sozinho. Então, esse é um pouco aí do objetivo inicial dessas conversas que a gente está trazendo. E, Luiz, gostaria de agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, por tudo que você partilhou. Espero que a gente possa, em outra oportunidade, partilhar mais coisas também. Isso aí vai ficar gravado para a gente. E, se Deus quiser, vai trazer bons frutos para nós também, para as pessoas aí da comunidade. Oh, amém, cara. Nossa, agradeço demais o convite também. Sempre bom conversar com você, né? Desde os almoços lá em 2017, Sim, 16, sim. 15, lá no Inatel. Cara, mas é uma alegria estar aqui. Vamos junto aí. Certinho. Então, valeu, irmão. Até a Valeu, mano. próxima. Até mais. Valeu.